E aí, pessoal, somos os tutores lá do Grupo Florescer. Estamos aqui reunidos para ter uma roda de conversa aqui sobre o tema de energia solar. Aqui a gente vai discutir os aspectos da energia solar, as possibilidades, e a gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui nesse formato de roda de conversa para vocês, relacionado a outros temas também que a gente tem visto nos grupos. Vamos falar sobre energia solar, vamos falar sobre lixo, mais para frente vão surgir outros assuntos. Aí vocês deixem aí a opinião de vocês sobre esse formato, o que vocês estão achando, o que vocês estão achando dos temas, se vocês têm alguma ideia de algum tema também é legal, a gente quer saber. E vamos começar a nossa conversa agora sobre energia solar. Durante a semana a gente deu uma pesquisada sobre o tema, né? Vimos vários assuntos. E aí, vamos começar primeiro com a definição do assunto, né? A definição que eu encontrei foi das placas que conseguem transformar fótons em energia contínua e depois tem um transformador que vai gerar essa energia contínua, essa corrente contínua numa corrente alternada que pode ser usada numa residência ou num estabelecimento. Exatamente, André. Então, sou o tutor Anderson, faço parte aí do grupo de tutores junto com a galera aí, e a energia solar, ela realmente vem muito nessa onda aí que o André tá conversando com a gente, já deu essa primeira ideia, e como sou estudante de física, acredito que essa parte aí sobre os fótons e como é que essa energia ela é de fato convertida e chega assim até as nossas casas, é um debate que a gente tem continuamente lá na universidade e também nos debates nas escolas, e assim como tivemos com alguns dos tutorados do nosso projeto. Então, bem nessa vibe assim que o André falou. Então, a gente tem toda a questão do sol, que aí está iluminando o nosso dia de manhãzinha, logo de manhã cedo o sol já vem a brilhantar em algumas fases do ano o nosso dia. E aí, eu acredito que a mágica do sistema todo é a questão da placa solar, né? Então, toda a mágica ali está acontecendo em volta da placa solar. Então, existem os outros debates que a gente ainda vai entrar aqui sobre questões ambientais e demais, mas o que tem ali dentro daquela placa, na verdade, né? Então, a gente existe um material que é um material chamado semicondutor. A placa ela é composta normalmente de um material de alumínio, um vidro temperado, e aí no meio desse material existe essa faixa com esse material semicondutor, que é composto normalmente por silício, boro e fósforo, se eu não estou enganado. São esses os três elementos normalmente, né, que normalmente compõem essa chapa. E aí essa composição é que vai fazer a mágica acontecer. Assim. Então, alguns elétrons ficam livres dentro dessa estrutura, levando em consideração as ligações químicas que acontecem com esses elementos. E aí a condução de energia vai se dar justamente na união desses materiais com alguns condutores metálicos, né? Então a mágica toda vai acontecer aí, assim como o André disse, né? A energia que vai ser que é colocada ali, ela acontece de uma corrente contínua. Então, é uma corrente que ela é diferente da corrente alternada, óbvio. E aí a corrente alternada é aquela que vai chegar na nossa casa e que vai abrilhantar vai fazer ligar os nossos equipamentos eletrônicos e demais. Então, eu acredito que nessa parte é muito disso. Então, o sol vem, bate na placa fotovoltaica, tem todo esse efeito fotovoltaico aí, que é como a gente chama, essa questão da transformação. E aí vem acontecer dentro dos outros equipamentos que compõem o kit, né? Porque aí acaba sendo um kit, não é só a placa por si só, ela não vai realizar todo o processo, né? E aí a gente tem alguns outros materiais, outros transformadores que fazem essa conversão da corrente contínua para alternada, e aí o caminho até as nossas casas. E aí a gente tem alguns modelos de placas, de sistemas, né? Existem modelos on-grid, off-grid, e aí cada um desses vai diferenciar um pouco sobre como é que vai ser essa condução aí. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Quando eu comecei a pesquisar sobre as placas fotovoltaicas, eu encontrei vários vídeos de pessoas mostrando como é que fazia a montagem no telhado de casa e tal, e sempre tinha esse off-grid do lado, assim, placa voltaica off-grid, e eles não explicavam o que era esse off-grid, eu fiquei na dúvida. Isso. Existe a diferença. On-grid e off-grid vai em relação ao sistema que está acoplado.
porque ele pode estar acoplado ao sistema de distribuição elétrica, que é como no caso a CELP aqui em Pernambuco, e também ele pode estar acoplado a baterias ou a locais que estejam próprios para sua casa. Então essa energia ela vai ser armazenada em uma bateria próximo àquele sistema de placa, ou ele vai estar ligado, que no caso seria esse on-grid, ele vai estar ligado ao sistema de distribuição elétrica, que aí entende? É aquele debate que muito da placa solar, muita gente não coloca ainda nas suas casas por conta do custo, mas quando vai se analisar a longo prazo, o sistema on-grid traz essa vantagem, porque aí ele se paga, né? Porque aí com o tempo a gente vai começar a vender energia, porque vai estar ligado à rede de distribuição elétrica. Oi, gente, eu sou Paola, né, sou tutora também, e eu só ia comentar, né, o que o Anderson falou, que quando eu estava lendo sobre a placa solar, um dos muitos questionamentos que as pessoas fazem é, não vou adotar, né, porque além de ter um alto custo para você poder investir, se tiver chovendo não vai pegar, se tiver nublado não vai pegar, e fica todas aquelas falácias, né, e aí quando eu fui me aprofundando no tema, eu fui vendo justamente esses dois termos, né? On-grid e off-grid, eu fiquei tipo, o que é isso? E aí o que eu achei interessante é que, assim, eu vi que realmente o custo ele é alto para você investir, né? Geralmente 10 mil reais, coisa complexo, mas que quando você adota esse sistema on-grid, você está usando aquela energia solar do que você conseguiu, mas aquilo que, entre aspas, assim, sobrou, você tá dando para a rede elétrica, como o Anderson falou, né, para a CELP. E aí, a cada watt doado, você diminui na sua conta. Então, às vezes, faz com que você produziu tanta energia solar e foi doada para a rede elétrica, que vai ter um abate na sua conta de energia. Então, você não vai pagar aquela conta de energia. Digamos que você produziu mais, né? E se caso você produziu menos, você vai pagar aquela diferença que precisou usar na rede elétrica em casos de tá chovendo ou tá nublado, né? E salientando que tá chovendo ou tá nublado não significa que não vai ter a produção. Ela vai continuar produzindo, mas ela vai produzir numa incidência menor, né? Já que ela precisa do sol, então o fato de estar nublado ou estar chovendo vai diminuir essa incidência, mas não quer dizer que ele vai deixar, né, de produzir. Então, o interessante é que no final do mês, né, a CELP, por exemplo, ela vai fazer esse balanço, né, dessa energia que foi injetada na rede elétrica e da energia que foi consumida no mês. E aí, o que foi injetado gera um crédito no que foi consumido. E eu vi também que, por exemplo, se você tem uma casa de uma residência pequena, você pode gastar quase 15 mil reais, entre 10 e 15 mil para você colocar. Mas esse retorno, ele pode acontecer entre 3 e 6 anos. Então, é algo que a gente pode pensar, né? E tentar tirar alguns mitos que as pessoas têm, né? De achar que não vai colocar porque não vai ter um retorno ou porque não vai funcionar o tempo todo. Olá, pessoal. Eu sou o tutor Railson, dito que a maioria de vocês aí já me conhecem. Anderson, eu só queria dar uma explicação, assim, se você puder me ajudar, né? Quanto a o que você falou aí, de corrente contínua e a corrente alternada, né? Se eu estiver errado, eu peço que você me corrija. A corrente contínua, os elétrons, ele passa apenas em um sentido, né? Isso, positivo, negativo. Um exemplo antes que eu posso dar é de uma lanterna. Eu acho que essa pilha aqui, né? Vocês podem ver que essa pilha aqui tem um polo positivo. Deixa eu ver aqui. Um polo positivo e um polo negativo. Essa pilha aqui é de 4,2 watts. Então, se eu colocar essa pilha, o polo positivo aqui para baixo, deixa eu colocar aqui na frente porque estou com dificuldade aqui. Pronto. E fechar aqui, apertar aqui, deixa eu ver se ligou. Ó, ligou, ó, pessoal. Isso é um exemplo aqui da corrente contínua. Se eu inverter os polos aqui, ó, inverti os polos, coloquei o polo negativo para baixo e o positivo para cima. Será que vai funcionar? Não vai funcionar. Por que será que não funcionou, Anderson? É justamente por conta desse conceito que você disse. Nesse caso, a energia, a corrente, ela surge em um sentido único. Então, por isso ela é contínua. Então, todo o trabalho dela vai ser feito naquele sentido. Se você trocar o sentido, ou seja, inverter esse polo, ela não funciona.
pela categoria dela ser corrente contínua. O caso contrário é esse que a gente conversou, que é o da corrente alternada. Então, a característica da corrente contínua é essa, que ela é em um sentido único. Os elétrons, eles percorrem aquele sentido. Então, a corrente alternada vem no contrário. A corrente alternada, você pode variar o sentido. Então, é justamente isso. Muito bom. Show de bola, Léo. Show de bola. É exatamente isso aí. De qualquer jeito, de todo jeito vai funcionar. Você pode inverter de todo jeito. Você pode colocar assim e sempre vai funcionar. Por que será isso? Da tomada do carregador. Da corrente ser alternada. Então, a corrente alternada, o próprio nome já está dizendo, eles alternam. Tranquilo, pessoal? Exatamente. Sensacional esse exemplo que trouxe nem eu tinha pensado nessa daí. Muito bom mesmo. E aí esse debate que Paola trouxe sobre o custo, ele é realmente a dúvida muitas vezes na cabeça das pessoas que tentam implementar o sistema de energia solar, né? Então, o que acontece ali muitas vezes é essa questão da engenharia, porque se pensa, né? O que se pode pensar. Não, poxa, mas aqui no Nordeste a gente tem uma certa vantagem, porque a quantidade de sol, de luz que a gente tem durante o ano é muito maior do que em outros locais, vamos supor, no Sul, no Sudeste. E aí, o que se pode pensar, porque também nem tudo são flores, né? Então, a gente sabe que o sistema fotovoltaico, ele tem uma certa eficiência. Então, como todo bom motor, ou como todo bom transformador, conversor, ele tem uma certa eficiência. A gente trabalha muito com esse valor, assim, a chamada eficiência na física, né? E aí a eficiência dos sistemas fotovoltaicos ainda é baixa. Então, por isso que a galera muitas vezes pensa, poxa, eu vou ter uma placa fotovoltaica na minha casa, só que aí a eficiência às vezes é tipo 25%, 30% da energia que chega na placa, ela é convertida, consegue ser convertida em energia elétrica, e aí vem a ideia da engenharia, né? O que eu posso fazer para poder melhorar cada vez mais, aí é o que os estudos vêm mostrando. Existe uma certa angulação que eu faço da placa, porque eu vou colocar a placa de todo jeito lá na minha casa. E aí, o que eu faço, Bruno, André? Eu posso colocar a placa de todo jeito lá na minha casa, no telhado da casa, posso colocar ela no chão? Como é que isso acontece aí? Posso botar ela debaixo da terra, lá, debaixo do sombreirozinho na minha casa, ou tem que ser em um lugar específico? Pois é, né? Então, a placa fotovoltaica ela é uma placa que ela precisa receber incidência de luz solar direta. E quanto mais incidência ela receber, melhor. Nesse sentido, já que o Brasil está ali perto da linha do Equador, a gente tem que virar a placa para o norte, por causa da inclinação da Terra. Então, a maior incidência solar vai acontecer se a placa estiver virada para o norte. E aí, claramente, nos telhados da casa, como a gente vê, né? Onde vai ter maior incidência solar. E outra coisa que eu também vi, que eu não sabia, é que assim, eu tinha a ideia, né? Muito primitiva, de que você teria que colocar realmente na sua residência, na sua empresa, mas eu vi que você pode, por exemplo, eu moro em apartamento, né? Eu moro em condomínio, você pode combinar com alguns outros condôminos do seu condomínio, alguns apartamentos, e vocês juntos conseguem comprar uma placa solar que a energia seja só para aqueles apartamentos. Então, ainda tem essa coisa, né, que também não é tão difundida. A gente vê muito em indústria, nas empresas e na casa. Então, poderia acontecer eu moro em apartamento, eu não tenho como botar no telhado, porque eu moro no térreo. Mas aí, o condomínio tem uma lei para isso, né, da parte da energia elétrica. Eu não lembro agora a lei, mas eu li sobre isso. E essa lei, ela permite, né, que vocês, não é alugar, que você ocupe um espaço na área comum do condomínio, seja na cobertura, seja no espaçozinho, no condomínio ou na casa, que, digamos, for fazer uma combinação de 3, 4 vizinhos, e vocês juntos conseguem, né, fazer com que essa energia solar gerada seja distribuída para essas casas que aceitaram fazer esse conjunto, né? E aí tem as duas opções. Eu vi que é mais barato você optar pela função on-grid, porque você vai estar usando também da rede elétrica. E usar a função off-grid, que é essa das baterias, ela se torna um pouco mais cara, porque você tem que comprar as baterias por fora, né, para poder ter essa energia nos períodos de chuva, nos períodos da noite, nos períodos nublados. Então, em relação ao custo-benefício, é mais barato você optar pela função on-grid, né? Agora, se você tem condições de investir e realmente quer
tirar toda essa questão de estar vinculada a uma rede de energia elétrica, você pode optar pela função off-grid. Isso mesmo, Paulo. Olá, pessoal, meu nome é Bruno, sou um dos tutores também. E uma coisa interessante que eu pesquisei sobre as placas fotovoltaicas é que elas podem ser recicladas. Então, além de ela nos fornecer uma energia limpa, que não agride o meio ambiente, ela também é praticamente reciclável. Então, cerca de 97% da placa, caso ela esteja danificada, pode ser reciclada, pode ser reaproveitada. Então, materiais como vidro, alumínio, que se encontram nelas, são quase 100% reaproveitados. Então, é uma coisa bem bacana. Ela pode estar danificada, a gente pode reaproveitar para construir uma nova placa fotovoltaica. Então, só tem vantagens. Essa questão do investimento ser alto é um investimento ao longo prazo. Então, a gente não tem que ver o hoje, a gente tem que pensar no amanhã, a gente tem que pensar nas gerações futuras. Então, só porque eu estou vivendo agora, eu vou esbanjar? Não. A gente também tem que pensar nas gerações futuras. E diferente da energia solar, que é renovável, os outros elementos que a gente utiliza no nosso dia a dia não são. O que eu acho mesmo é que, de fato, falta esse investimento, não só na política pública, de consumir mais energia solar, de investir nisso, no conhecimento, nos benefícios, e na forma de pagamento. De incentivar, né? Assim, do ponto de vista biológico, a energia solar é a principal fonte de energia dos seres vivos, Então, daí vem a importância, toda essa importância. Com relação ao que Paula falou das políticas públicas, eu notei que, depois que você falou, só que eu fui parar para pensar, todas as iniciativas que eu vi durante a minha pesquisa eram sempre de empresas privadas. Sempre uma startup, uma empresinha que faz... Me fica uma dúvida, assim, será que existe uma inviabilidade em investir nessa energia? Ou será que é mais fácil investir já nas fontes de energia que a gente tem, que a principal é a hidrelétrica, que a gente aproveita no Brasil? A gente já vê que, por exemplo, em energia eólica, a gente tem pouco, mas já existe alguns lugares no Brasil que usam da energia eólica. Mas a energia solar tem um potencial ainda maior, por isso a gente considera que é muito pequeno o uso dessa energia solar, porque é relacionado ao potencial que ela poderia estar proporcionando, para o país. Eu acredito que, além da gente não ter governantes que pensem muito no meio ambiente, eu acho que também é muito cômodo estar do jeito que está, Uhum. Porque a usina hidrelétrica, ela produz muito dinheiro, Então, é mais vantagem, talvez, na cabeça deles, excluindo todo o lado ambiental, continuar do jeito que está. Acredito que quando chegar no nível, de fato, de ter essa dificuldade de continuar produzindo energia elétrica através de hidrelétricas, é que vai começar a parar para pensar em outras alternativas, Então, é esse o problema. Só pensar quando realmente não tiver mais uma outra opção, A gente hoje percebe que o país que mais produz, que mais investe nessa questão de energia solar é a Alemanha, e a Alemanha não é só o dia todo, Não é o tempo todo, não é um clima tão quente quanto o nosso, E assim, porque a gente tem todos os benefícios de um país gigantesco, que é mais sol do que chuva, Por que falta tanto essa questão de políticas? Acredito muito que é pelo país, pelos governantes não ter um olhar ambiental. Eu acredito nisso, Vocês podem complementar ou podem, dizer se eu estiver errada, mas acredito que tem muito disso, ainda de uma falta de conhecimento e de uma falta de preocupação ambiental. Eu acredito que essa questão do olhar ambiental, ela tem ligação com outra coisa que foi falada aqui, que o Bruno comentou, foi da reciclagem. A placa, ela pode ser reciclada, tá, beleza, mas só que a gente não vê reciclagem de eletrônicos, nem dos eletrônicos que a gente usa diariamente. Do próprio celular também, é o eletrônico que mais se descarta por aí. E a gente não vê um incentivo público com relação à reciclagem desse tipo de eletrônico. Porque, por exemplo, os elementos que Anderson falou que vão dentro lá da placa, quase que você tinha falado lá, era silício, bório... Silício, bório e fósforo. E fósforo. São, com certeza, elementos que são usados em outro tipo de eletrônico também.
Então, por exemplo, a reciclagem de outros eletrônicos poderia estar gerando placas fotovoltaicas, talvez de forma mais barata, e a gente vê que tem um potencial que está sendo perdido aí. E aqui um país onde a gente se diz um país tropical, aquela coisa, sabe, calorenta, realmente aquele fervor, a gente não vê. A matriz energética do nosso país compõe 1,6% para outros tipos energéticos. A maior quantidade é de hidrelétrica, é de outros tipos. Então, é realmente voltar a analisar essa questão do como está sendo composta a nossa matriz energética para poder trazer um maior benefício para a população. Eu concordo totalmente. Acho que a gente não vê nenhuma loja, por exemplo, dizendo, traga seu celular, vou lhe dar um descontozinho para você comprar outro. Não, os celulares basicamente são produzidos para durar 1 ano, 2 anos. Ninguém aqui fica com celular 5 anos, 10 anos com celular. Os celulares são produzidos para serem descartáveis. Então, se você parar para pensar de, vou estar investindo numa energia solar, onde, como muito bem André comentou, poderia ser produzido através de recicláveis de outros eletrônicos, não é interessante para eles essa questão econômica, né? Eles vão estar perdendo dinheiro porque a gente vai estar comprando menos, né? Mas assim, é como eu volto na tecla, talvez por ser bióloga eu vou sempre voltar nessa questão. É uma questão ambiental. Não tem esse olhar para o meio ambiente. Se tivesse olhar para o meio ambiente, ia dizer, tudo bem, a gente vai... isso aqui ia para o lixo, né? Então, se já ia para o lixo, por que não pegar e não produzir placas? Por que o governo não fazer um programa de financiamento com juros menores do que os bancos privados, por exemplo? Porque como o André comentou, e vocês também devem ter visto na pesquisa de vocês, a maioria são iniciativas privadas, com juros, né? Então, por que não fazer uma política, né, um programa social para que esse investimento fosse menor? Ou até uma parceria, um acordo de aquelas casas que têm energia solar, a conta vai vir assim, a conta vai vir assada, né? Uma forma de fato, integrar isso na nossa sociedade. Uma coisa também interessante para a gente levantar aqui, que não basta a gente apenas investir em novas tecnologias, novas formas de ter uma energia limpa, como a energia solar, se no pequeno a gente não faz a nossa parte. Então, não é porque a gente tem energia solar, uma energia limpa em casa, que a gente vai usar essa energia de qualquer jeito. Eu vou deixar tudo ligado dentro de casa porque eu tenho energia solar. Então, a questão da conscientização, seja da pessoa, seja da família, também tem que levar isso em consideração. Então, eu tenho energia limpa, massa, mas economizar sempre. E aí, levando em consideração isso, a gente tem algumas tecnologias, né, para casas inteligentes, como sensores, né, sensores de presença, que uma luz acende quando alguém entra no cômodo, no quarto, na cozinha, na sala, seja onde for. Tem os sensores de luminosidade, que também é bem interessante a gente ver esse tipo de tecnologia na iluminação pública, na medida que vai escurecendo, postes vão acendendo. Então, são essas pequenas coisas que também ajudam a economizar energia e, consequentemente, a gente ter um rendimento maior e um desperdício lá embaixo. Então, a conscientização na utilização. Não basta apenas a gente ter tal tecnologia se a gente não souber utilizar ela adequadamente. Acho interessante só deixar elencado, né, que assim, para quem ainda não entende por que a gente critica tanto essa questão da energia das hidrelétricas, o Ailson pode complementar muito bem também, vocês também podem complementar, os prejuízos, os malefícios que esse tipo de energia causa. Às vezes a gente está acostumado só a olhar o fim dela, né, que é aqui dentro de casa, os aparelhos funcionando. Mas para uma construção de uma usina hidrelétrica, né, vários animais são mortos porque tem que alagar tudo, perda de vegetação, perda da biodiversidade. Se existem moradores naquela região onde vai virar uma hidrelétrica, perda daquelas residências também. Então, só para a gente tentar também, né, fazer esse link de não só a gente está aqui levantando a bandeira da energia solar, mas a gente entender o porquê que a gente está criticando a energia hidrelétrica, né? O fim dela, ok, né? Tá gerando energia, ótimo. Mas as consequências disso, né? Primeiro que a água não é infinita, né? Se não chover ali, vai faltar água e não vai conseguir produzir a hidrelétrica. E se a gente for pensar na construção
construção de uma usina hidrelétrica, ou até mesmo como foi que criou aquilo ali, a gente leva toda essa questão ambiental, de perda de biodiversidade, de perda, né, de vegetação, de fauna, de flora, de tudo, né? Então, só para a gente deixar um pouquinho entendido isso, que não é que a gente esteja só levantando a bandeira da energia solar, mas que a gente tem que entender as desvantagens de usar a energia hidrelétrica, da usina hidrelétrica, né? Perfeito. E só queria dizer assim, já finalizando assim, indo para o final, que o que a gente falou aqui sobre energias limpas e sobre as desvantagens das energias que a gente usa hoje em dia é só um pouco do que a gente pesquisou durante a semana, né? Do que a gente trouxe aqui e está dividindo. A gente incentiva vocês que estão ouvindo a estarem sempre pesquisando sobre novas fontes de energia, vantagens e desvantagens dessas fontes que são ditas limpas, porque às vezes a gente pode ter uma desvantagem grande numa fonte de energia que é dita uma fonte de energia limpa, como, por exemplo, a energia eólica, né, Paulo? Que precisa de uma área grande de desmatamento para poder funcionar uma energia eólica que vai ter um retorno grande aí. Só para fechar um pouquinho dessa tua fala, André, sobre a questão da energia eólica, que é algo que acabou florescendo também no meu grupo de tutorados. Então, queria só elencar um pouquinho mais sobre essa questão da energia eólica, porque além do desmatamento, existe um volume, sabe? Uma poluição dita sonora muito alta. Então, a gente precisa... É um local onde vão ser colocados esses sistemas, e aí as casas dos habitantes têm que ficar a uma certa distância. Então, a gente realmente isola, sabe? Existe toda a vantagem, claro, de ser uma energia limpa, mas aí cabe também essa questão, porque se você ficar muito perto por muito tempo desses sistemas, você pode acabar comprometendo o seu aparelho auditivo e tendo problemas mais graves mais para frente, né? Então, só para fechar um pouquinho mais sobre isso e a gente ir finalizando aí o nosso debate. Foi ótimo mesmo essa conversa. É isso, gente. Realmente foi ótimo. E acho que é muito proveitoso a gente aprender assim, conversando, né? Usando uma linguagem simples, uma linguagem fácil, sem ter que estar aqui no quadro, sem ter que estar com PowerPoint nem nada. A gente só conversando aqui, coisinha que cada um pesquisou durante a semana. Então, fiquem ligados nos nossos próximos podcasts, que serão com outros temas também muito interessantes, né? Já vou deixar uma dica aí para vocês não perderem, né? Se inscreve no canal e aguarda o próximo. Exatamente. Muito obrigado a todos aí que nos escutaram, que participaram dessa conversa com a gente aí nessa tarde, dia, noite, não sei. Que hora será que a gente gravou esse podcast? Será que foi de madrugada? 5 horas da manhã? Não sei, né? Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Podem, como o André disse logo no começo, vamos reforçar isso daí. Se vocês tiverem algum tema que vocês achem pertinente para a gente estar conversando aí, pode colocar aí nos comentários, assim que a gente postar esse episódio do nosso podcast, e a gente vai como se comunicando e compartilhando. Acho que a maior palavra que a gente vem trabalhando nesse grupo é o compartilhamento. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa vibe, assim, sabe? Então é isso, boa tarde e até o próximo Bate-Papo com os Tutores. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Curtam, comentem, compartilhem com os amigos, dá um joinha e se inscreve no canal. Muito bom.